Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a esse canal chamado Lendo com Intenção. Hoje a gente vai retomar mais um capítulo do livro Libertação, do Chico Xavier, que foi editado pelo espírito André Luiz. E esse livro é o 6º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é a coleção que foi editada pelo André Luiz. E hoje a gente vai continuar com a leitura do capítulo 6, que chama Observações e Novidades. Então, antes da gente começar, eu queria só pedir para você respirar fundo, soltar, tentar relaxar os seus ombros, para a gente conseguir entrar na mesma sintonia e compartilhar esse momento de leitura. E também espero que a gente consiga encontrar reflexões úteis para a nossa vida a partir desse capítulo de hoje. Bom, então vamos lá. Capítulo 6. Observações e novidades. De volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava a vista. Certo, devíamos a mudança ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas, mas em verdade, ainda aí nos achávamos em autêntico pardieiro. De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas, através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. O instrutor, versado em expedições idênticas à nossa, recomendou-nos não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo se achavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Aproximamo-nos, porém, das janelas, que nos comunicavam com o exterior, e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Grande movimento na via pública, congregando vários grupos de criaturas em conversação não longe de nós. Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios que revestiam a personalidade dos conversadores, por intermédio das cores de variação típica. Dirigi-me a Gúbio, buscando-lhe oportuno esclarecimento. Não mediste ainda, respondeu o prestimoso, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes e, não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. De alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações. Pensamentos mais altos clarearam-me os raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele e, à maneira da semente da mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores, medrará e crescerá gradativamente, sob os impulsos construtivos do próprio homem. Que temerária concepção a de um paraíso fácil! Gúbio percebeu minha posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador.
A marcha da civilização é lenta e dolorosa, formidando os atritos se fossem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Assim como ocorre a árvore que se radica do solo, guarda ele raízes transitórias na vida física. Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos de matéria mais leve, quanto o vegetal se alonga no ar, e é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore temos raiz, copa e seiva, por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida, e no homem vemos corpo denso de carne, organização perispirítica em tipo de matéria mais rarefeita e mente, representando 3 expressões distintas de base vital, com vistas aos mesmos fins. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se, no quadro evolucionário, segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas de vida psíquica que se afinam com ele e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se, despenhadeiro abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para a maior glorificação da obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo, nesta cidade, tínhamos a princípio autêntico império de vidas primitivas que, pouco a pouco, se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Entrincheiraram-se nestes sítios, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa, e exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas, ainda subhumanas, não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Usam a violência em largas doses. Todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora, e estejamos convictos de que, apesar de blasonarem inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção. Atenta ao princípio que determina, tenha cada assembleia o governo que merece. O instrutor confiou-se a pausa mais longa e concentrei minha atenção numa dupla feminina que conversava rente à grade. Certa mulher já desencarnada dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono: "Notamos que você, ultimamente, anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos?" A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda, ao modo de um animal surpreendido, e gritou: "Orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espizinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica." A interlocutora, no entanto, observou ingênua: "Ele se diz mais calmo, mais confiante." "Marina", obtemperou a outra, intempestiva, "você sabe que não podemos fazer milagres e não é justo aceitar regras e intrugices de espíritos acovardados que, ao pretexto de fé religiosa, se arvoram em ditadores de salvação. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço e em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu, de mim mesma, tenho duras lições para retribuir."
e, batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava: Não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa, e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João, controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarzinho. O desespero dele chegará por fim. E com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os objetivos a que nos propomos. Nada de intransigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Boquiaberto com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Enderecei o olhar interrogativo ao nosso orientador que, após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher, vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida, oscilando entre o crer e o não crer. Não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto e, em face da incerteza íntima em que se lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo, e suas conquistas incipientes periclitarão. Como se libertaria de semelhante inimiga? Perguntou Eloy interessado. Mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço, nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os a fontes sublimes da vida e, em vez de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si mesma e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica, emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Ante o intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras. Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam um movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao aulo vital das personalidades em movimento. Fixei demoradamente o quadro, com a perquirição do laboratorista diante de formas desconhecidas. Grande número de entidades, em desfile nas vizinhanças da grade, transportava essas esferas vivas, como que imantadas às irradiações que lhes eram próprias.
Nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço, ao lado de almas em desequilíbrio na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade. Pelo menos quanto me fora até ali permitido observar. Inquieto, recorri ao instrutor, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto. Vê-se, de pronto, que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar, de certo, numa segunda morte? Sim, acentuei. Tenho acompanhado vários amigos à esfera reencarnacionista, quando, atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo da carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Gúbio sorriu e considerou. Sabes, assim, que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, acrescentei reticencioso em minha sede de saber. Viste companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele, rumo a esferas sublimes, cuja grandeza por enquanto não nos é dado sondar, e observaste irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos, no dever bem cumprido, enquanto os segundos são colegas nossos, que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores, mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande número, nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, imantam-se aos que se lhe associaram nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele, por meio de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos, sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhes as faculdades de expressão, purificá-las nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres é desenvolver nosso corpo glorioso. Na expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos, ao nos referirmos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos fisioperispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Imergimos nos fluidos carnais e deles nos libertamos, em vicioso vai-vem, através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Somos quais arbustos no solo planetário. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cega-nos os ramos nos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras,
através de lutas vividas em comum, e aos quais nos agrilhoamos pela comunhão de interesses da linha evolutiva em que nos encontramos. As elucidações eram belas e novas aos meus ouvidos, e em razão disso, calei as interrogações que me vagueavam no íntimo, para atenciosamente registrar as considerações do instrutor que prosseguiu. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade, e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim à amoldagem viva do céu no santuário do espírito. Pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aprimoramento de nossos valores mentais. Como desabrochar e envolver das sementes divinas que trazemos conosco. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais, com amplo curso às manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constituem as vias de crescimento mental, com aquisição de luz para a vida imperecível. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se por meio do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Por isso mesmo, o Cristo asseverou que o maior no reino celeste é aquele que se converter em serviço de todos. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu à convenção humana, mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se e aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermiça. Em suma, ir à matéria física e dela regressar ao campo de trabalho em que nos achamos presentemente é submetermos-nos a profundos choques biológicos, destinados à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia à forma gloriosa. E porque me visse na atitude do aprendiz que interroga em silêncio, Gubbio asseverou. Para fazer-me mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirítico é o fruto, que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore. Depois de certo período de maturação, e a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando-lhes as experiências. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, à maneira da semente que regressa ao chão. E quantos se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto, na direção de zonas irregulares, em que recolhem experimentos doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço a que se relegaram, ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram por meio de graves compromissos, com a leviandade ou com o desequilíbrio. Compreendeste agora? Apesar da gentileza do orientador, que fazia o possível por clarear o seu pensamento, ousei indagar. E se consultarmos esses esferoides vivos, ouvir-nos-ão? Possuem capacidade de sintonia? Gubbio atendeu solícito. Perfeitamente. Compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas, em semelhante posição nos sítios inferiores quanto este, dormitem estranhos pesadelos, registram-nos os apelos, mas respondem-nos de modo vago, dentro da nova forma em que se segregam, incapazes que são, provisoriamente, de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos que perderam, com agravo de responsabilidade na inércia ou na prática do mal. Em verdade, agora se caracterizam em conta de fetos ou amebas mentais.
mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra ou em setores outros de vida congênere, qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição, como o que examinamos. A ovelha que prossegue firme na senda justa contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto, as que se desviam, fugindo a jornada razoável pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. O orientador silenciou por momentos e perguntou em seguida: Entendeste a importância de uma existência terrestre? Sim, entendia, por experiência própria, o valor da vida corporal na crosta planetária. Contudo, ali, diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. Alcancei, então, com mais propriedade, o sublime conteúdo das palavras do Cristo. Andai enquanto tendes luz. O assunto era fascinante e tentei Gúbio a examiná-lo mais detidamente. Todavia o orientador, sem trair a cortesia que lhe era característica, recomendou-me esperasse o dia seguinte. Pronto. Esse foi o capítulo 6. Por hoje foi isso. E eu acho que uma das coisas que ficaram para mim foi a importância da gente ter um momento, né, antes de dormir, para sintonizar com o que a gente realmente quer ter contato durante o nosso sono, né? É nesses cenários, nessas leituras, né? Nesses depoimentos que a gente consegue perceber a importância do nosso sono para além da nossa saúde corporal, né? Mas também para nossa vida de forma geral, para nossa saúde emocional, psicológica, para situações que acontecem na nossa vida. Muita coisa é determinada nesse momento. Então, eu começo a pensar, né, que é importante a gente até no momento de dormir, que a gente tem esse relaxamento, que a gente muitas vezes faz uma oração ou agradece, da gente também colocar uma intenção para o nosso sono, né? Para o que a gente quer produzir durante esse momento em que o nosso espírito, em que a gente, né, como espírito, tá mais livre, né? Então, qual é a sintonia que a gente quer alcançar nesse momento para que a gente mantenha durante o sono e acabe não indo para lugares assim, né, mais negativos e que podem acontecer coisas que vão trazer consequências importantes para nossa encarnação e que a gente não vai nem nem lembrar, nem entender o que está acontecendo, né? Então, é claro que esse capítulo tem outras mais mensagens incríveis, né? Que se a gente for prestando atenção, a gente consegue pensar em muita coisa. Mas agora, assim, de supetão, acho que para mim fica isso, né? Fica essa reflexão. E claro que eu quero saber qual foi a sua reflexão também. Que outras coisas você conseguiu pensar sobre essa leitura de hoje e pra gente ir construindo juntos aí novos conhecimentos, né? Que é aquela coisa, aquele ditado muito conhecido que duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Então fica aí a minha reflexão, mas também gostaria muito de ouvir a sua. Ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar nos comentários pra gente continuar o assunto e
ir construindo essa bola de neve, né? De conhecimento, de estudo e tal. Então, eu agradeço muito a sua presença, você que ouviu o capítulo inteiro e toda a minha falação também. Gratidão por compartilhar esse momento, que seus próximos dias sejam muito bons, que você só encontre luz no seu caminho. E a gente se encontra no próximo capítulo. Se você gostou, deixa o seu curtir. E se inscreve no canal também, porque aí já aparece no seu feed, no início, na página do YouTube, já vai aparecer nos próximos capítulos quando for saindo. E de repente também aparece no seu e-mail a notificação, né? Então dá pra ir acompanhando, a gente vai acompanhando juntos, tá? Um grande abraço e até a próxima!